Olá, sou o Maicon Rios Barbosa e a partir de agora você confere mais uma entrevista do nosso programa Diálogos, aqui na TV Cord. Olá pessoal, estamos aqui hoje na residência do seu Francisco Frederico Olivato, mais popularmente conhecido como Chico, para bater um papo aqui no nosso programa com ele e contar um pouquinho dessa história sobre a pintura, como a pintura surgiu na vida dele, esse trabalho que ele realiza aí, pintando vários quadros que muitos de vocês, eu tenho certeza que já teve a oportunidade de conferir algumas exposições aqui de Cordirópolis e em cidades vizinhas. Francisco, tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, a gente vai tocando, né? Tá ótimo, posso reclamar de nada, não? Chico, eu vou tomar essa liberdade, né? A gente tem um pouquinho mais de intimidade, né? Se alguma hora da entrevista escapar o Chico, não tem problema, né? Não tem problema, é coisa da vida, acho que nós conhecemos há muito tempo e tem essa intimidade de poder falar aquilo que a gente sente ou brincar, às vezes em quando sair alguma besteira também, não tem problema, não. Francisco, como que surgiu? Conta um pouquinho para quem está acompanhando o nosso programa, como que surgiu esse desejo, essa vontade de entrar no mundo das artes e se tornar um artista, né? Muito embora o Francisco não goste de ser denominado assim, mas você está conferindo aqui no fundo do nosso cenário montado pelo Francisco, as belezas, as maravilhas dos quadros que ele pinta. Como que surgiu, Chico? Como que você teve esse desejo de entrar no mundo das artes, no mundo através da pintura? Aconteceu que quando eu ia em qualquer consultório onde tinha uma tela pendurada, eu era obrigado praticamente, sem conhecer o que era a arte, o que era a vida de um artista, admirar tudo aquilo que estava colocado através da tinta a óleo. Então a gente, sobre tela, então a gente via tudo aquilo e era obrigado, mesma coisa que alguém com tinta, vai que é sua, pega. Então a gente levantava, ia lá, admirava, via como essa pessoa pode pintar fazer tão lindo e parecido com uma foto. Isso acho que vem de Deus, é um dom que vem de Deus, não é da gente. Quando você tem esse dom, você traz do berço lá em cima. Deus nos emprestou para que a gente possa dar continuidade a tudo aquilo que você quer ser, ou que você é demandado lá em cima para você descer aqui embaixo e fazer a nossa história. Todo mundo tem esse dom. Então, cada um de nós possa cada dia, cada minuto, trabalhar esse dom, porque vem de Deus. Porque você não trabalha, não faz a coisa que não vem daquele dom. Se você fizer uma coisa que você não tem dom, você praticamente não pratica. E com relação ao início da pintura, conta um pouquinho para quem está acompanhando aí, houve convites e o senhor sempre declinava. Não, deixa para a semana que vem, Conta um pouquinho para a gente aí desse contato com a tela, com os pincéis, com a tinta. Foi em 2001, passava uma professora aqui, Norma Vasques. Todo dia ela sabia dos meus sonhos que eu tinha, que eu contava para ela, daquilo que a gente via em sonho. Ela gostava de ouvir as minhas histórias, porque eu acabava de acordar, sabia tudo o que eu tinha sonhado, sono muito leve. E ela passava, então, quando você vai pintar com nós? Quando vai pintar com nós? Isso levou 2 anos para que eu me decidisse o que eu queria da minha vida. Porque eu não tinha, era tímido, fechado, um cara de sítio, tinha vergonha de todo mundo. E um dia ela passou, ela falou assim, Chico, quando você vai pintar com nós? Ela ia na pintura, no ateliê dela. Falei, marca lá que eu vou. Mas eu falei aquilo por brincadeira, para passar tempo, e ela despistar ela. Ela voltou, falou, amanhã, 1h você vai no ateliê que tem aula. Falei, nossa, fiquei quieto, saí de fininho, falei, e agora, hein? O que eu vou fazer? E foi no ateliê lá, onde eu comecei a pintar. E teve também uma passagem que o senhor nos contou em off, a gente já bateu um papo antes de começar a entrevista, com relação também a um sonho que o senhor teve, do primeiro contato aí. O senhor pode revelar para quem está nos acompanhando?
Do que? Daquele contato? Que o senhor sonhou que o senhor entrou na igreja e tinha só a parte da frente. Aí o senhor continua. Essa é uma história bonita. Essa é uma história que eu acho que a turma queria, quando a Norma me convidou, ela pensava que eu ia passar essa história numa tela. E tem de haver tudo com aquilo que eu faço hoje. No início. Eu ia indo para um lugar, gramado verde, bonito, lindo, e à meia esquerda tinha uma mata. Eu cheguei em frente, uma capela antiga, destruída praticamente, com aquele tijolo antigo. E tinha uma porta, tinha só porta, sem telhado. Falei assim, quando você vai entrar num lugar desse, primeira coisa, peça licença. E quando você pedir licença, eu já estava dentro desse lugar. Olhei no fundo da igreja, não tinha uma parede. Você tinha aquela visão daquele gramado lindo. E nisso saiu um pastor, da meio daquela, onde terminava a mata. Ele veio ao meu encontro com um monte de ovelha caminhando ao meu encontro. Isso começou a despontar. Eu pensava que eu ia colocar isso em tela. E é onde eu comecei a pintar e sair dos quadros de Cordeirópolis. Chico, com relação aí você falando no primeiro contato com a professora Norma, com relação você, a gente estamos vendo aqui no fundo, tem sempre você busca sempre expressar nos seus quadros as imagens de Cordeirópolis, né? Da onde surgiu isso? Porque eu gostaria que você passasse para quem está nos acompanhando, lógico, a técnica a gente vamos tratar ao longo da nossa entrevista, mas com relação assim aos quadros, por que, da onde veio a ideia, o porquê de retratar a nossa cidade de Cordeirópolis, a igreja daqui da Matriz, tem a igreja aqui no fundo, o interior da igreja de Cascalhos, e tem outros quadros espalhados aí que você no final do programa vai ter oportunidade de conferir. Mas da onde, como surgiu isso daí, de querer retratar a cidade de Cordeirópolis? Por tudo culpa da Fazenda Morrota, onde eu nasci, vivi até os 21 anos, depois dei uma saída e fui para Limeira, fiquei 5 anos lá, depois voltei para Cordeirópolis de novo. Quando eu comecei a pintar, era mais ou menos, a gente fazia só cópia, né? Porque quando você começa, você vai numa aula, então a aula é feita com cópia. Eu falei para a dona Norma, quero pintar Fazenda Morrota. Ela falou, mas como que você vai pintar Fazenda Morrota se você não tem foto? Como que eu vou pôr um elétrodo dentro da minha cabeça, saber o que você está pensando da Fazenda Morrota? Eu falei, não, eu quero pintar Morrota. E ela, tanto brigar com ela, discutir com ela, falou, então pinta Morrota, para ver o que vai sair. Eu sabia que lá tudo é irregular, não tinha nada de normal na fazenda, porque já chama Morrota. Eu comecei a pintar a Fazenda Morrota, até que chegou um tempo, saiu a Fazenda Morrota. Aí eu comecei a pensar, via foto em folhinha da Ingep, preto e branco. Falei, preciso da vida, começar a fazer a história da folhinha da Ingep, que é a história nossa de Cordeirópolis. Aí eu comecei a pintar nossa igreja de Cordeirópolis, a primeira que foi a segunda depois do Morrota. Aí eu comecei, levantei a voo, onde deu tudo certo. E com relação aí, o senhor falou que a memória estava guardada na cabeça do Morro Alto. Eu gostaria que o senhor, assim, bastante breve, assim, contasse assim, um pouco, antes de a gente entrar propriamente na pintura da folhinha, aí, que o senhor teve a ideia de transformar ela em tela e colorida. Era gostoso, prazeroso assim, a vida lá na fazenda? Conta bastante rapidamente assim, do Chico, né, que o senhor mesmo fala assim, meio bicho do mato, assim, de lá da fazenda. Era gostoso, a vida era super diferente de hoje, né? Porque naquele tempo, embora sendo um caipira, como eu falava, escondia até de parente quando chegava em casa, a gente vivia escondido, mas era diferente da vida de hoje, porque hoje a vida é mais agitada, mais agitada. Então, aquele tempo era mais gostoso para a vida, para você viver. Mas não vai ter muita diferença hoje, que a evolução nossa
Eu acho que é muito mais importante de tudo aquilo que acontecia naquele tempo. Naquele tempo ele morria, não sabia por quê. Então é isso, faz parte da nossa vida. E com relação a, agora entrando mais na técnica mesmo, o senhor tem também outra passagem que o senhor, para pintar esse quadro aqui, que a gente vê que é bastante detalhado, né? Dá um trabalho. Como que aconteceu de você buscar as cores que você falou que estava na folhinha, né, do calendário? Para quem não sabe, a gente estamos falando com folhinha. Aqui na nossa cidade de Cordeirópolis existe uma empresa que todo ano homenageia a cidade num calendário. Todo mês tem uma foto antiga da cidade, né? E espero que por longos e longos anos essa empresa conseguir desenvolver esse trabalho, porque é importante para nós de Cordeirópolis ter esse encontro com o passado, né? A gente que é jovem, ter esse encontro com o passado. Como que aconteceu para você buscar as cores da igreja de Cascalho? Que foi difícil. O único quadro que deu mais trabalho para mim foi a igreja de Cascalho, porque você não sabia a cor. Ou a cor, então deixou muita noite acordado por causa disso. Viu? E muitas vezes eu fui até lá para tentar ver alguma coisa. Um dia estava dormindo, sonhei que eu fui até essa igreja de Cascalho, cutuquei com o dedo e vi aqui embaixo a cor que estava, a primeira cor dela. Aí comecei o trabalho para mim poder pintar a igreja de Cascalho. Foi praticamente um sonho que eu tive, que eu teria a casquinha, a primeira casquinha, a segunda casquinha, para poder ver isso daí. Isso daí é coisa de Deus. Eu acho que o dom que Ele deu para cada um de nós, de poder você se levar, de você buscar, de você ter, nasceu para aquilo que você vai deixar a história. Chico, e com relação ao tempo, existe quanto se demora para pintar um quadro, mais ou menos assim, uma média? O senhor chega a estar pintando 2 quadros no mesmo tempo? Como que funciona aí? Sim, tempo para dar o secamento. Um quadro desse daí, por mais que leva mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos, para pintar um quadro desse. Cada um. Então, quando você dá a primeira mão, esqueça ele, joga num canto e você começa a trabalhar com o outro para poder ele secar, para depois não trincar tudo. É isso daí. Existe aquele quadro porque aqui onde que a gente está fazendo essa imagem, ao lado aqui existe um quadro bastante grande, por sinal. Ele tem aquele quadro que dá mais trabalho, ou aquele que dá menos trabalho. Aquele que você briga com ele, que você larga ele no canto e fala, eu tenho que terminar, e nunca termina, e fica aquela briga. Como é que é? Que é difícil. Você pegar um quadro como esse daí, que você não localiza como foi tirada essa foto. Então você briga com ele porque você quer localizar, você ficar como fosse um fotógrafo, para tirar a foto desse quadro, e você pôr na sua mente que é aquilo que você quer. Então é uma briga constante sobre isso daí. Agora, o que deu mais trabalho para mim, que também trabalho bastante, foi a Cordeirópolis, que é 1,50 m por 50 centímetros, por 1 metro. Esse quadro deu trabalho. Levei 5 meses para pintar esse quadro, porque tinha 129 casinhas. E para fazer casa, telhado, como que começou a cidade nossa, a nossa história, quantas casas tinha, que era praticamente uma vila, que é onde não precisaria de cerca para você conviver com aquele tempo. Era gostoso, aquele tempo era diferente de hoje, por isso que eu falo que não tinha cerca, não tinha muro, que hoje é diferente. Hoje você precisa ficar trancado dentro da sua casa e ter muro. Naquele tempo nós todos amigos. Conta um pouquinho para a gente, Chico, com relação, fugindo um pouquinho do quadro, mas trazendo as memórias de Cordeirópolis para a nossa conversa. Cordeirópolis era cercado, ou então existia, porque tudo começou, quiçá você que está aí nos acompanhando alguns anos depois dessa entrevista, porque Cordeirópolis é uma cidade, muito embora pequena, é uma cidade pujante. A gente vê várias empresas, enfim, mas graças a Deus, a maioria das pessoas, quando anda na rua, ainda nós temos o privilégio, o que uma cidade grande não proporciona, de conhecer as pessoas, saber quem que é o pai, enfim, o avô. Cordeirópolis
veio o nome, como se deu origem? Nome de cordeiro, como funcionou essa história? Você tem isso daí na memória? Tem alguma coisa assim. Era cercado por 5 fazendas. E tinha Fazenda Cascalho, Fazenda Cordeiro e Pousada do Cordeiro, que ficava lá embaixo. E as fazendas que tinha aqui era São Joaquim, Fazenda do Conde, que é Fazenda Santa Gertrude, e Fazenda Morro Azul, e Santa Marina. Então, esses são a fazenda que nós tinha aquele tempo para nós constar. Daí que nasceu a Cordeirópolis, porque era cordeiro. E aí veio o mandato para fazer a capela da cidade de Cordeiro. Aí nasceu Cordeirópolis. Essa fazenda de Cordeiro, ela ficava só para registro aonde? Que localidade? Cascalho. E essa fazenda Cordeiro pertencia ao Barão de Cascalho. Ele tinha a fazenda Cordeiro e a fazenda Cascalho, que era dele. O Barão de Cascalho. Aí veio o mandato que era para construir em Cordeiro a capela Santo Antônio do Cordeiro, que era a nossa igreja de hoje. Tá aí, pessoal. Nós vamos fazer uma breve parada para ir para o nosso apoio cultural. Na sequência, na segunda parte aqui no nosso programa Diálogos, nós vamos falar um pouquinho mais da história do Chico, com pintura, e vamos mostrar um pouquinho do desenvolvimento com os livros também. Aguarde.